Vamos para a revisão, galera. Pois é, nós falamos de algo muito importante que tem tudo a ver, né, com a diversidade da vida que nós temos aí. Por quê? Porque nós somos uma espécie também, a espécie humana, que temos os nossos 46 cromossomos e esses cromossomos precisam passar por divisões meióticas. Meiose 1, meiose 2 para formar o quê? Os nossos gametas e esses gametinhos serem, nosso caso, feminino, ser fecundados, ter aquele encontro com aquela outra unidade, né, nadadora, ágil, que são os espermatozoides. Pois é, nós estamos falando de o quê, gente? Gametogênese. Olha lá, joga lá no quadro para mim, por favor, diretor, aula 34.2, gametogênese. Pois é, a gente começou falando, né, que essa gametogênese é aquela que vai ocorrer nas nossas gônadas, lembra, ovários e testículos, e, consequentemente, vão formar ou dar origem aos espermatozoides e ao ovócito secundário, que você já... Vou falar ovócito secundário porque você já sabe por quê, né? Então, vamos lá. Espermatogênese é aquele que vai originar o espermatozoide. E vai ocorrer aonde? Nas gônadas masculinas, nossos testículos. Lembrando, testículos, 2 testículos que são armazenados em um saco escrotal, tá bom? Tá bom, professora. Produção de hormônios. Produção de espermatozoide é o que vai ser o processo de espermatogênese. E aí a gente tem tudo isso ocorrendo, todas essas 4 etapas, lembram? A etapa de multiplicação, de crescimento, maturação e, no caso do masculino, tem a espermiogênese, que vai dar a origem aos nossos gametinhos. No final, você vai ter os 4 gametinhas ali, os 4 espermatozoides. N, lembram? Tudo isso, essa festa toda essa modificação vai estar acontecendo nos nossos túbulos seminíferos, que estão ali rodeados pelas células de Leydig, as células de Sertoli, que vão estar produzindo hormônio masculino, testosterona, e também vão estar nutrindo, dando todo o aparato para as nossas células que vão estar em diferenciação, né? As espermatogônias, tá bom? Aí o epidídimo, muito legal. O epidídimo é aquela parte de cima. Deixa eu tentar mostrar rapidinho. Será que dá tempo? Pim, pim, pim. Aqui, ó. Ó o epidídimo. Tá ele aqui, ó. Depois que todas aquelas etapas aconteceram, quem recebe esses espermatozoides vai ser o epidídimo. E ali eles vão receber a mobilidade, eles vão ganhar todo aquele gás. Para quê? Para percorrer, sair do epidídimo e seguir para o canal deferente. Não é diferente, é o canal deferente. E aí passar, pegar líquido da próstata, líquido da vesícula seminal e vamos embora e vai carregando até chegar na uretra. Só vai chegar lá na uretra se a pessoinha estiver ali naquele processo, né, de muita energia, de muita alegria, né? Tô me entendendo, né? Pois é. Mas não é agora não, você calma aí, vambora. Ó, então você tem ali o epidídimo, recebeu uma grande mobilidade e chegou lá, tá? Mas a gente tem aí esses 2, você anota isso, tá? Células de Sertoli e as células intersticiais, eu também chamava de células de Leydig. As células de Leydig ou intersticiais produzem o hormônio masculino, testosterona. Células de Sertoli vão dar todo o aparato para as células germinativas, né? Ok? Tá, e o hormônio. E falamos também da ovogênese, que vai formar o gameta feminino. Onde isso vai acontecer? Nas nossas gônadas femininas, no caso dos ovários, tá bom? E ali que vai estar acontecendo, e não volta mais, é ali que vai estar acontecendo toda aquela festa também. O que é diferente aqui para o masculino? Aquela fase de multiplicação, de crescimento, vai estar acontecendo ainda dentro da vida intrauterina, tá? O ovócito primário. E aí, no período da puberdade, você vai estar ocorrendo a continuidade desse processo de maturação. Então, você vai ter o ovócito secundário. E aí, ele vai ficar aguardando, esse ovócito secundário vai estar aguardando o encontro, tá? Com o dito cujo, aquele que vai gerar um novo ser, juntamente com parte do seu material genético aí que você carrega no seu ovócito secundário. Fecundou.
tá bom? Gerou o novo ser. A gente vai ter uma aula só para falar desse desenvolvimento embrionário aí, que é muito legal também, tá bom? Galera, é isso aí. Agora eu vou deixar você com a sua atividade. Já já a gente vai retornar com elas para tirar todas as dúvidas, tá bom? Gabriel, presta atenção, tá bom? Vamos fazer juntinho aí, construir tudo junto. Bora lá. Tchau. Pois é, agora é a nossa atividade. Teve gente que ficou com dúvida, teve gente que ficou meio assim arrepiada. Meu Deus do céu, professora, eu entendi, só que assim, são tantos nomes, e é um, é dois, meiose um, meiose dois, ovócito um, ovócito dois, espermatócito, espermátide, misericórdia, professora. Que tal, meus queridos, você construir aí o seu mapinha mental, né? Faz um esquema bem bonito, seu, presta atenção. Você vai fazer o seu esqueminha daquilo que você compreendeu, da forma que você compreendeu. Não vai copiar de nenhum lugar, não. Vai fazer o seu. Professor, eu entendi assim, processos de gametogênese, espermatogênese e ovogênese, eu entendi assim, constrói. Eu entendi assim, constrói. Faz o seu mapinha mental. Manda para a prof ver que eu vou querer ver, tá bom? Vamos lá então para a nossa primeira questão? Questão de número 1 diz o seguinte: durante a formação de um espermatozoide, diversos processos vão acontecer. É um paranauê danado, tá? É tanta coisa acontecendo dentro de nós que a gente não tem nem noção. Isso é porque a gente está falando só de produção de uma célula, só do espermatozoide. Professora, você está falando de nós? Ô, gente, como é que você está se incluindo aí? Pois é, em vocês, meninos. Oh, meu Deus, vocês prestem atenção. Ó, diversos processos vão acontecer para que essa célula precursora, a célula precursora, de quem que nós estamos falando? Dê origem ao gameta. Perfeito. Um dos processos finais é a formação do acrossomo e da cauda do espermatozoide. Professora, beleza, o acrossomo é aquela parte lá anterior, né? Formada lá por aquele organóide que é o complexo golgiense, que contém aquele monte de enzimas que vão ajudar nessa perfuração. Eu tô falando porque não tem nada a ver com a resposta da questão, tá bom? tá querendo que eu dissesse logo, né? E aí tem a cauda. A cauda, ela vai ser lá originada dos centríolos, lembram? Que vai formar aquele único fio, que é o flagelo, que vai ter uma mobilidade, uma energia para esse movimento a partir das mitocôndrias, que também vão ficar ali bem rente ou paralela a esse flagelo, que é aquela peça intermediária ou bainha mitocondrial. Muito bem. Essas mudanças, elas ocorrem no período conhecido como. Então, a questão falou sobre o espermatozoide, falou sobre as células precursoras, mas isso tudo vai estar acontecendo, esse processo de formação dessa unidade celular reprodutiva, que é o espermatozoide, vai estar acontecendo em que fase? Aí, você vai lembrar, eu tenho 4 fases, tá bom? 4 fases. A primeira fase, qual é que vai acontecer dentro do processo de formação, chamado de espermatogênese? Vai ser a fase de multiplicação, não é? Multiplicação. Então, essa é a primeira. Se ela é a primeira, eu já não posso dizer que seja ela, porque eu estou falando aqui dos processos finais, então já foi. A segunda etapa, qual é? A fase de crescimento, professora, a etapa de crescimento, que eu tenho um aumento do volume citoplasmático, não é isso? Perfeito. Tem meiose nessas 2 fases? Ainda não, professora. Ok, vocês estão atentos, né? Aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase de maturação, não é isso? A fase de maturação é que vai acontecer onde o espermatócito primário vai sofrer a meiose 1, vai ter a sua redução no número de cromossomos, formando então o
espermatócito secundário, que já vai ser N, não é isso? É, professora, perfeito. Aí, você continuando esse processo de maturação, você vai chegar até lá no espermatócito, nas espermátides. As espermátides, deixa eu mostrar pra você, professora, eu tô viajando aqui na maionese, mostra pra gente lá, pelo amor de Deus. Vou mostrar, não se desespere não, ainda não. Um momento da sua vida, em algum momento da sua vida você pode desesperar, agora não, pelo amor de Deus. Ué, não tem, né? Tem. Ah, não tem como tem no do feminino. Tá aí, uma situação que a gente precisa resolver. Muito bem, mas nós temos, é o que eu queria mostrar. Deixa eu mostrar essa daqui do feminino mesmo. Aí você vai, eu vou mostrar o feminino, mas você vai estar pensando no masculino, tá? Porque o que eu quero mostrar, que lá no feminino você vai ter o espermatócito primário e o espermatócito secundário, não é? No caso masculino, você vai ter esse espermatócito secundário originando as espermátides, tá? As espermátides. Aí finaliza a fase de maturação. Aí depois vem a última fase, que é justamente o que a questão está pedindo. É justamente o que a questão está pedindo. Que eu, obviamente, vou ter o processo de formação dos espermatozoides. E ela se chama espermiogênese, que é a nossa quarta fase e última fase. Tá bom, professor? E essa metamorfose aí? Falei, nós somos a metamorfose ambulante. Pois é, não tem nada a ver. É só uma pegadinha pra você, tá bom? Se você marcou isso daí, sinto muito. Não tá prestando atenção na aula, não. Questão de número 1, gabarito, letra B. Tudo bem? Pois é, chegamos aí ao resultado. Espermiogênese é a última fase que vai originar os nossos espermatozoides. Os espermatozoides, nosso não, mano, é teu, mano. Pega que é teu. Questão de número 2. Na parede do túbulo seminífero ocorre a multiplicação, principalmente na puberdade, de células precursoras. Aí, eu te digo assim, professora, ele começou a ler, o Fábio, ele diz assim, a gente ainda está falando do masculino, professora? Como é que eu sei que está falando do masculino? Porque eu estou falando de túbulo seminífero. Só quem vai ter túbulo seminífero, meu amor, é você, tá? Só você lá dentro do seu testículo. Então, é masculino, sim, senhor. Então, lá na parede dos túbulos seminíferos ocorre a multiplicação, principalmente na puberdade, das células precursoras. Esse nomezinho, precursor ou células germinativas, é a mesma coisa. Anota aí no cantinho do seu caderno. Células precursoras ou células germinativas, é a mesma coisa. Aqui, no masculino, vai formar as espermatogônias, tá bom? Eita, será que eu dei a resposta? Caramba. Deixa eu terminar aqui. Eu acho que eu dei a resposta. Essas células aumentarão de tamanho no período de crescimento, passando a receber uma outra denominação. Ah, tá. No período de maturação, sofrerão o processo de meiose. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome da célula precursora das... dei a resposta. Da célula precursora dos espermatozoides. Falei, a letra C, você já ouviu, né? Já falei, espermatogônia é isso mesmo, tá? Agora, olha que legal aqui na questão. Período de crescimento. No período de crescimento, você tem os espermatócito primário. Né? Legal. Aí, no final da fase de maturação, você vai ter... o espermatócito primário mesmo. No final porque as espermatogônias vão se transformar no espermatócito primário. E aí inicia a fase de crescimento, vai ganhar aí o material citoplasmático, tudo. E aí vai começar a fase de maturação, que aí vai passar por esse processo aí de formação do espermatócito secundário, primário e secundário, tá? Então, quem vai sofrer a meiose é o espermatócito primário. A meiose 2 vai originar, então, esse processo de espermatócito secundário, tá? E formando as
espermátide. Tudo isso nesse processo de maturação. Tá bom? Então, a nossa questão 2, gabarito letra C, espermatogônias. 3, a formação do ovócito... agora sim, né? Agora veio pra gente. A formação do ovócito secundário ocorre no interior de quem, gente? De quem? Dos nossos chamados gônadas, que são os ovários. Ok. E esse processo recebe o nome de quê? Ovogênese. Ovogênese. Então, a resposta aqui, letra E, né? Ovários e ovogênese. Quem colocou a letra E está correto. Por que que não seria a B, professora? Porque está falando de próstata e espermatogênese. Próstata é uma glândula que vai liberar o líquido prostático, que vai ajudar na formação de quê? Do esperma. Vai estar presente o líquido prostático ali, mas não tem a ver nada com o nosso sistema de produção de ovócitos, tá bom? E principalmente espermatogênese. A C é a mesma coisa, túbulos deferentes também é masculino, espermiogênio que vai dar origem ao espermatozoide, né? Então tá fora. Testículo também não, então não tinha como, tá bom? E aqui falando de espermiogênio também não. Certinho? E o útero, gente, porque é feminino, mas não tem nada a ver, porque a gente está falando de algo que vai estar acontecendo ainda lá dentro dos nossos ovários. O útero já vai receber... Lá no útero, o que vai acontecer? O processo que a gente chama de nidação. O que, professora? Nidação. A nidação é colocar o zigoto, ou seja, a célula ovozigoto, que é resultante da fecundação, do encontro do núcleo masculino, do gameta masculino, com o núcleo do gameta feminino. Quando eles se fundem, aí eles formam a célula ovozigoto. Agora essa célula ovozigoto vai se caminhando, direcionando ao útero. E lá no útero, a partir do comando que eles receberam lá do corpo lúteo, lembra que eu falei, aquela parte amarelinha? O comando que é do corpo lúteo é: prepare-se para receber esse zigoto, e que esse zigoto ele vai nidar, ou seja, ele vai se fixar na parede do útero, no endométrio, que a gente chama. E aí sim ele vai começar o período gestacional, tá bom? Desenvolvimento desse novo ser. Perfeito? Mas a gente tem o nosso gabarito, letra E. Tudo bem? Vamos para a quarta questão. Ovogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos femininos. Onde acontece a ovogênese? Essa daqui a professora Laísa deu de graça para vocês, tá? Ela falou. Ó, a gente acabou de falar, né, do processo de ovogênese ali. Então, onde vai acontecer esse processo? Nos nossos ovários, né? Ovogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos, ou seja, os ovócitos secundários, nos organismos femininos, onde acontece lá nas nossas gônadas femininas, ou seja, nos nossos ovários, tá bom? Esse órgão, além de produzir os nossos, né, onde vai acontecer todas aquelas 4 etapas, né, 3 etapas, né, vai então também ter a produção dos nossos hormônios femininos, no nosso caso, estrógeno ou estrogênio e progesterona, gente. Olha que legal. A gente não tinha falado, né, dos femininos. Então, são 2, no nosso caso. O nosso desenvolvimento, a nossa ovogênese, ela já começa na vida intrauterina e lá nos homens só no período da puberdade, tá? E eles só produzem um hormônio que é a testosterona. Vamos para a nossa quinta questão e acredito que seja a última. Todos os meses, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, ocorre o processo de ovulação. Esse processo caracteriza-se pela liberação de quê? Não tenho mais tempo, senão eu ia dar uma ênfase aqui, mas enfim. A gente fala de 14º dia, gente, considerando um ciclo menstrual de 28 dias. Tá? O ciclo menstrual ele corresponde ao início de uma e entre as 2 menstruações, tá? Tem gente que tem o ciclo de menstruação ou menstrual de 25 dias, tá? Porque não é regular.
Esse ciclo de 28 dias eu considero que seja muito raro, ainda mais na nossa região. Mas pode ser que tenha, tá bem? Mas a questão está falando o quê? Esse processo caracteriza pela liberação de quê? Lá dos folículos, ele vai liberar mensalmente o quê, gente? O ovócito secundário, né? Ovócito secundário. Letra D. Tudo bem? Vamos lá, meu amor. Terminamos mais uma aula. Eu te aguardo para a gente dar continuidade nesse assunto que tá bem legal, né? Beijo grande. Tchau.